Direto da redação, o assunto é política internacional. Para entender esses movimentos que acontecem pelo mundo, que estão causando grande surpresa, o embaixador aposentado José Vicente de Sá Pimentel, colunista do jornal A Tribuna. José Vicente, um prazer conversar com você. Prazer é meu, Luciano. José Vicente, nessa semana que passou, a gente teve inúmeros fatos importantes e surpreendentes. A eleição americana é um deles. O presidente Joe Biden, num debate com o ex-presidente Trump, seu concorrente à Casa Branca, demonstrou tal hesitação, foi tão mal no debate, que hoje nos Estados Unidos há um grande movimento no sentido de fazê-lo desistir da disputa presidencial, dentro do próprio partido dele, Partido Democrata. Isso é possível acontecer? Possível mas não é fácil, né? Pelos métodos americanos, que são coisas que vêm de séculos atrás, a escolha do presidente é feita por intermédio de uma série de reuniões que eles chamam primárias. Algumas têm uns nomes diferentes, têm um formato diferente, mas o fato é que são muitas, e em cada uma dessas tem um eleito que tem um determinado número de votos, e esse número é colecionado, então vai para a última reunião, e nessa última reunião é proclamado quem é o candidato. No caso, o Biden ganhou todas as etapas, né? Então, hoje é difícil você ter uma decisão do partido, né, que votou maciçamente nele, contrariando esse voto. O que pode acontecer é ele mesmo abdicar, né? Abdicar do direito de concorrer. E isso não está muito certo, porque ele disse, segundo as notícias, de que ele colocaria a decisão num conselho familiar, e, segundo consta, esse conselho familiar, a mulher dele, os filhos dele, foram favoráveis a ele permanecer na campanha. Então, é uma coisa que dificilmente vão tirar dele, embora eu acredite que muitos esforços vão ser feitos nesse sentido. Isso seria, assim, de tal modo, um fato surpreendente, né? Se ele, por acaso, como você frisou, desistisse de concorrer. O que deixaria o ex-presidente Trump numa situação aparentemente favorável nas eleições. Inclusive, agora teve uma decisão da Suprema Corte que também foi favorável ao ex-presidente. Pois é, a Suprema Corte, no caso lá daquele 6 de janeiro, enfim, estava... Primeiro que ela postergou ao máximo, né, a obrigação de tomar uma decisão sobre a matéria. E se pronunciou hoje dizendo basicamente que aquilo que o presidente faz durante no exercício do poder, no exercício do seu mandato, não pode ser judicializado. Então você tem um presidente acima da lei, né? Então, é curioso isso. Também diz que quando ele não está no exercício do poder presidencial, aí sim ele poderia ser punido. Mas acontece que você não tem muito claro, por tudo que eu tenho lido, eu não vi propriamente a decisão, né, tomada pela Suprema Corte, que eu aposto que é uma coisa super longa e com todos aqueles detalhes jurídicos, né? Então, é preciso estudar esses negócios direitinho, mas tudo indica que a Corte, que é altamente conservadora, por assim dizer, né, porque eu não vejo nada conservado nesse tipo de decisão, mas ela votou 6 votos contra 3 a favor dessa desinculpação do presidente em casos como o 6 de janeiro. E, enfim, aquela agressão que houve, a invasão do Congresso e tudo aquilo. Nós temos observado, José Vicente, assim, no cenário internacional, escolhas que levam o mundo a uma opção mais à direita, principalmente na Europa, agora na França. Você enxerga uma mudança no cenário político internacional consistente,
ou dentro da sua experiência isso são fatos que vão e vêm? Como você avalia isso? Ô, Luciano, para eu falar com toda franqueza, eu acho que o sistema internacional, como a gente conheceu, está virando de cabeça para baixo, entende? Está difícil, eu acho que não é. Há uma chinalização, eu não sei bem. Se o presidente pode tudo, qual é a diferença dele para o Xi Jinping, né? Uhum. Então, há uma mudança, e eu diria uma mudança contra os princípios democráticos no mundo inteiro. Mas há também toda essa preocupação com, sei lá, toda a tecnologia, a capacidade que essa tecnologia tem de fazer com que as pessoas pensem totalmente diferente daquilo que seria normal pensar, né? Ou seja, o mundo virou de cabeça para baixo. Na França, o que houve, na verdade, talvez tenha sido apenas um erro político do Macron, né? Que não precisava ter convocado as eleições, mas convocou e tinha, de certa maneira, bons motivos para aquilo, né? Enfim, mas errou profundamente, né? A aliança, o Rassemblement National, teve 33% dos votos, né? Muito mais do que o partido do Macron ficou em último lugar, dos três grandes. Agora ele vai tentar, em uma semana, fazer aquilo que ele não conseguiu fazer esse tempo todo, que é uma aliança de todas as esquerdas. Vamos ver se dá certo. Mas é uma coisa muito arriscada, né? E nos Estados Unidos, francamente, os Estados Unidos que a gente conheceu e estudou ao longo desse tempo todo, está mudando, e eu não diria que está mudando para melhor, não. Na sua coluna, voltando aqui ao Brasil, Vicente, na coluna do último domingo você falou sobre o livro As Memórias de Rubens Recupero, sua coluna é muito interessante e fala sobre a experiência de Recupero aqui no Brasil. Qual é a avaliação que você faz do livro? E me parece que ele causou profunda impressão em você. O livro, eu acho que é um acontecimento. Eu acho que é um desses livros que se tornam um clássico imediato. Ele vai ser lido durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, durante décadas, como uma referência. O Recupero, ele tem uma característica muito especial, né? Ele é um homem de uma erudição extraordinária. E ele aborda todos os assuntos com, com uma experiência pessoal, porque a vida dele fez com que ele estivesse presente nos grandes momentos, né, da história brasileira e da história das relações internacionais também. Ele teve grandes cargos no Itamaraty e ele começou a carreira em 1960, né, num escritório que o Itamaraty tinha em Brasília. Aquela coisa um pouco feita assim em cima do laço, né, com escritórios mal organizados, mas ele estava lá, ele era um dos poucos diplomatas que estavam lá, e ele teve contato direto com Afonso Arinos, com Santiago Dantas, sobretudo, que é uma das grandes referências que ele tem, e viu tudo aquilo de muito perto, né? A renúncia de Jânio Quadros, a emergência dos militares, e ele tem comentários fantásticos a respeito disso. Mas, a partir daí, a vida dele é uma sequência, uma sucessão de coisas notáveis, até ele vir a ser, sem ser economista, sem ter uma experiência em matéria econômica, vir a ser ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda do governo Itamar, e vai ser o rosto, né? O rosto do real. Uma decisão, ele conta no livro, do Nizam Guazais, né? Que era o marqueteiro, e diz que, não, esse plano precisa ter uma cara. Então bota a cara daquele velhinho lá. O Rubens, nessa época, tinha 50 anos e já era considerado velhinho. Agora, com 87, ele está contando essa história. E aí vai. O livro é lindo, né, antes de mais nada, porque ele começa
o livro no Brás, né? No bairro do Brás, em São Paulo, no meio daquela pobreza toda, morando em cortiços. Né? Isso eu acho que tem um valor muito grande. Né? Um homem que se fez ascensão social notável. O Recupero tem 2 irmãos, os 2 outros são desembargadores hoje. Uhum. E ele foi embaixador e ministro da Fazenda, quer dizer, extraordinário. A acolhida brasileira, essa família foi sensacional. Mas nós temos 60%, nós capixabas, 60% da nossa população é feita de descendentes de italianos. Né? Uhum. Eu acho que só por aí são 2 capítulos iniciais e depois, posteriormente, um capítulo dedicado a Roma, que o Rubens vai ser embaixador em Roma, que são lindos. Né? Ele fala daquilo com. É difícil você ler e não ficar assim emocionado com aquilo que ele está contando, né? Da crueza, da imensa pobreza em que ele vive, e, no entanto, ele consegue se preparar para o concurso do Itamaraty, sendo autodidata nisso daí. Ele ia para uma biblioteca pública, lia tudo aquilo, ele não tinha conhecimentos muito fortes de inglês, ele simplesmente pegava um livro em inglês e pegava a tradução daquilo, cotejava as 2 coisas e ia vendo como é que era. É extraordinário, realmente precisa ser lido. Esse livro precisa ser lido. Zé Vicente, última análise que eu te pediria para você fazer, voltando ao cenário internacional, nós tivemos na semana passada um advento na Bolívia e a América Latina, quando a gente pensa que essas quarteladas são coisas do passado, né? A gente se surpreende no meio da noite assim com uma notícia de que tem um golpe militar em andamento lá. Como é que é a sua avaliação daquela tentativa fracassada de golpe na Bolívia? No caso, né, é apenas a lamentar, né, porque era um general que achou que tinha uma capacidade política que se verificou não tinha absolutamente nenhuma. Né? Na verdade, o presidente tinha a liderança militar nas mãos e o golpe foi uma dessas coisas lamentáveis. A tentativa de golpe foi uma dessas coisas lamentáveis que às vezes acontecem. Então não aconteceu nada, mas mostra, evidentemente, que existe um problema, né? Uma questão de poder na Bolívia que ainda não foi resolvida, mas, no caso, foi uma quartelada, foi uma péssima decisão que não deu em nada, felizmente. Tá certo. Essas coisas, quando acontecem, criam problemas enormes para nós, né? Porque, na minha visão, pelo menos, do que é a política externa do Brasil e qual é o papel do Brasil no continente, o Brasil é o garante. Entende? O Brasil é o único país que tem fronteiras secas com 10 países, né? São 10 vizinhos. Os únicos países com que nós não temos fronteiras secas são o Equador e o Chile, que são muito amigos nossos e que dependem muito sempre dependeram muito da nossa presença, da nossa ajuda, por assim dizer, né? Mas da nossa posição como o país que é o garante da paz neste continente. De maneira que, quando acontece isso na Bolívia, naturalmente, no caso não aconteceu nada, mas nos dá uma ideia muito clara de que a nossa diplomacia precisa estar sempre muito atenta para todos esses acontecimentos e tomar decisões bem rápidas. Né? A Bolívia não teve problema, mas nós temos um problema pendente com o Equador que rompeu relações diplomáticas com o México, você lembra disso? Sim. E temos um problema permanente com as eleições que vão ocorrer ainda este ano na Venezuela. Isso são coisas que realmente fazem pensar. Né? Um golpe de Estado, se houvesse na Bolívia, ou seja onde for, num momento desse, seria realmente muito ruim. Né? Muito ruim e colocaria novos desafios à nossa frente. Perfeito.
Queria agradecer aqui ao embaixador aposentado José Vicente de Sá Pimentel por essa conversa que teve conosco aqui, elucidando esses pontos da política internacional. Desde já, José Vicente, eu queria convidá-lo para a gente fazer contar com novas avaliações suas que nos ajudam a entender essas mexidas no tabuleiro internacional da política. No que for da minha capacidade, no que for possível, eu estarei sempre disposto a conversar com vocês aí. Para mim é sempre uma satisfação conversar, e eu sempre vejo, né, através da tribuna, eu vejo meus amigos capixabas, de maneira que para mim é um prazer conversar com eles e dar as minhas opiniões. Gostaria mesmo de ouvir as opiniões deles também. Um grande abraço. Perfeito, muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência.